Gente, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui, fazendo mais uma live do Conselho Regional de Psicologia. Hoje a gente está na semana da... Na verdade, essa semana é a semana da luta antimanicomial. A gente aí tem coisas para comemorar e algumas coisas políticas para lamentar. Mas, enfim, como é tempo de comemoração e tempo de informação também, a gente preparou essa live junto com a frente, na verdade, a Frente Estamira de CAPES tem sido muito atuante e parceira aí, produzindo também muito conhecimento, e a gente se juntou para produzir essa live, e a gente vai estar falando do cotidiano dos CAPES durante a pandemia. É um prazer enorme, de verdade, estar junto com a frente aí para a produção dessa live. Espero que todos gostem, seja produtiva, e que fique registrado aí com um documento tanto da frente quanto do conselho e também da luta. Então, boa sorte, não sei se é boa sorte, né? Boa live para todos nós. Eu me despeço aqui. Eu não sei se me apresentei, eu esqueci, eu sou Rodrigo Echebarrena, sou conselheiro do CRP e atuo lá na pasta da saúde mental. Então, boa tarde para todo mundo aí, boa live, e vou estar aqui curtindo aqui nos bastidores. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Leandro Pacheco, sou psicólogo, sou trabalhador do Capcicarim e também sou pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Hoje eu tenho aqui comigo a Camille Figueiredo, que é psicóloga, coordenadora técnica do Capcimaninho, em São João de Meriti. A Camille é especialista em atenção psicossocial da infância e adolescência e mestranda em atenção psicossocial lá no IPUB. Também temos a Lilian Costa, psicóloga, que trabalha nos municípios de Barra do Piraí, no CAPS 2, e em Resende, no CAPS AD. A Lilian é mestre em atenção psicossocial, também pelo IPUB, no FRJ. Olivia Barbosa, psicóloga do Programa de Saúde Mental do município de Mendes, doutoranda em Saúde Pública pela ENSP Fiocruz. E logo mais a gente deve ter a presença também do Pedro Gabriel Delgado, que é psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina e do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, lá o NUPSAM, e também vice-presidente regional da Associação Mundial de Reabilitação Psicossocial, WAPR. Nós 5 fazemos parte da Frente Estamira de CAPES, Resistência e Invenção. Para quem não conhece, a Frente Estamira foi formada em dezembro de 2019, numa decisão plenária do Congresso de CAPES do Estado do Rio de Janeiro, realizado pelo NUPSAM. Ela é uma estratégia de luta em defesa da saúde mental pública, territorial, comunitária e democrática. A gente agradece ao CRP pelo espaço de realização desse encontro e bate-papo virtual, que é especial da luta antimanicomial, na semana do dia 18 de maio, que é sempre uma oportunidade de resgate do que já foi construído na saúde mental, e especialmente agora, nesse momento, de lembrar o que está sob ameaça, para que a gente possa seguir enfrentando os desafios na luta por uma sociedade sem manicômios. A ideia, então, do nosso bate-papo hoje virtual, para que a gente possa falar sobre o cotidiano dos CAPs durante a pandemia. E eu chamo a atenção que a gente tem pessoas aqui do interior do estado, né, que vão poder trazer um panorama vivo, dinâmico da situação um pouco fora da região metropolitana, que a gente não fique só concentrado aqui na área do Rio de Janeiro, capital e Baixada. Então, para iniciar, o nosso combinado é que cada um possa falar em 10 minutos, depois a gente possa ter espaço para as perguntas, e eu vou passar a palavra, então, para começar, para a Camille Figueiredo. Oi, gente, boa tarde. Leandro já me apresentou um pouquinho para vocês. Eu primeiro gostaria de agradecer ao CRP pela oportunidade, né, pelo espaço de fala, num momento tão importante, numa semana tão importante, que é a semana, né, da luta antimanicomial. Eu fiquei com essa missão de introduzir um pouco o tema, um tema que tem trazido muitos desafios para os trabalhadores, e eu vou tentar uma fala breve, mas para a gente dar seguimento depois ao bate-papo. E aí eu fiquei pensando aqui agora, né, ouvindo o Leandro, como eu iniciaria essa fala. E aí ele falou da Frente Estamira
de CAPES à frente, né, que iniciou em dezembro de 2019, e a gente não imaginava que 3 meses depois a gente estaria em meio a uma pandemia, né? E o nome da frente, que é Frente Tamira de CAPES, Resistência e Invenção. E aí isso fica na minha cabeça, né, esses nomes, essas palavras, resistência e invenção. Lá atrás a gente sempre precisou, dentro da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, de resistência e invenção, e agora a gente está precisando disso mais do que nunca. Então, nesse momento que a gente está num contexto de pandemia, que é uma crise sanitária mundial, e não só uma crise sanitária, né? A gente não pode deixar de falar que é uma crise humanitária também. Então, acho que é muito importante nessa introdução aqui do tema, para depois abrir para a Lilian, para a Olivia e para o Pedro falarem também, para a gente trocar um pouquinho, a gente aproveitar todos os espaços de fala que a gente tiver nesse momento, né, não só na luta antimanicomial, nesses eventos da luta antimanicomial, mas nesse contexto de pandemia, da gente trazer um pouquinho que a gente está enfrentando uma crise sanitária, uma crise humanitária, e a saúde mental ela deve ser encarada como pilar fundamental no enfrentamento da pandemia também, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da parte prática, do cotidiano, como a gente está funcionando, mas eu acho importante a gente iniciar falando sobre isso. O quanto a saúde mental é fundamental no enfrentamento da pandemia. A pandemia ela não afeta só a saúde física das pessoas, ela afeta a saúde mental das pessoas também, em diferentes proporções, de diversas maneiras, em diferentes intensidades, mas ela afeta a saúde mental também. Então, os serviços de saúde mental, nesse momento, eles precisam se fortalecer, eles precisam se mostrar, eles precisam aparecer para a gente conseguir reforçar cada vez mais a ideia de que a saúde mental é pilar fundamental para o enfrentamento da pandemia. E nisso aí a gente pode introduzir um pouquinho o tema dos CAPs, né? Que aí nisso os CAPs, mais uma vez, surgem como serviços estratégicos, né, da saúde mental pública no enfrentamento de questões relacionadas ao adoecimento psíquico, adoecimento mental. E aí, eu fico pensando aqui a importância dos CAPs, o poder que os CAPs têm, né? Eu sempre penso que o CAPs, ele tem o poder de entrar na vida das pessoas, né? Ele acaba se tornando, para muitos usuários familiares, um ponto de ancoragem, um ponto de endereçamento, né? Eu trabalho no CAPSI, como o Leandro mencionou, mas a gente tem tido muitos encontros com outros dispositivos também, com outros CAPs de outras regiões. Para essa live, eu conversei com alguns colegas de CAPs da Baixada Fluminense, e a gente tem percebido que os usuários, os familiares, buscam muito os CAPs, né, como um ponto de ancoragem, um local de endereçamento, e o CAPS ele se torna um local que vai acolher essas angústias, né, e esse adoecimento e essas necessidades das pessoas. Então, acho que é importante a gente reforçar o CAPS como um local de endereçamento para isso. A saúde mental como pilar fundamental no enfrentamento do Covid, né, da pandemia, e também que os CAPs acabam se tornando esse local de segurança. E aí, entrando um pouquinho no tema da live, a gente pensar como a gente está funcionando nesse momento, né? O funcionamento, obviamente, ele varia de acordo com cada município, com cada local, porque cada município, cada região tem as suas especificidades, as suas dificuldades, as suas facilidades. A gente vai tentar falar de uma maneira mais geral aqui, e aí ele vem funcionando, isso que é o bacana também de CAPS e de rede de atenção psicossocial. A gente está funcionando de formas diferentes, com arranjos diferentes, né? Porém, está sendo possível diante do atual contexto. A gente precisou suspender atendimentos coletivos, oficinas terapêuticas e aglomerações para seguir as recomendações de saúde, mas a gente está fazendo vários outros desdobramentos. E esses desdobramentos que são grupos de WhatsApp que foram criados com familiares e usuários, né, para manutenção dos casos, atendimento por telefone, monitoramento dos casos de forma remota, atendimentos online, onde eu trabalho, eu já ouvi outros dispositivos falarem também que estão fazendo grupos terapêuticos, rodas de conversa na modalidade online, como usando, né, a tecnologia como uma aproximação com familiares, com os adolescentes, com os usuários. Todas essas estratégias que a gente está lançando, elas só são capazes
por conta do vínculo que é criado, né? E, assim, a construção de vínculo dentro da rede de atenção psicossocial e dentro dos CAPs é ser antimanicomial. Então, a gente faz um link com a luta antimanicomial, né? Esse trabalho ele só está sendo possível por conta dos vínculos criados e do fortalecimento da rede. Isso é ser antimanicomial. Acreditar que os profissionais, familiares e usuários são capazes de inventar, né? Resistência e invenção, e inventar novas formas de trabalho é ser antimanicomial. Então, também é um momento que a gente está sendo antimanicomial o tempo todo e a gente está conseguindo fazer isso. Então, os CAPs, eles continuam funcionando de forma diferenciada, obviamente, né? Mas a gente faz atendimentos à crise. Um dos pilares também é atendimento à crise para evitar que essas pessoas cheguem até os hospitais que estão com possibilidade de infecção. Então, é um trabalho muito importante, é um cotidiano extremamente desafiador, porque, na verdade, sempre foi desafiador, né, trabalhar na RAPS. Mas agora o cotidiano está extremamente desafiador, mas a gente está conseguindo, mais do que nunca, a gente precisa olhar a individualidade e a possibilidade de cada usuário, de cada um. Não que a gente não fizesse isso antes, mas agora a gente está precisando fazer muito mais, olhar as possibilidades de cada um e construir coletivamente novos arranjos, e é isso que a gente tem feito, né? A Lilian e a Olivia vão falar também um pouquinho para a gente poder passar a fala, mas eu queria introduzir com essa ideia, né, da importância da saúde mental e a gente acreditar que é possível, sim, a gente criar novas formas de trabalho. É um cotidiano extremamente desafiador, mas está sendo possível funcionar da melhor forma, né, por uma saúde mental pública, comunitária, territorial, e a gente está conseguindo fazer isso de forma, cada município enfrentando as suas dificuldades, de forma que a gente fortaleça cada vez mais a importância da saúde mental diante do contexto. Eu queria passar um pouquinho para a Lilian, né? A Lilian vai falar um pouco mais sobre o cotidiano, mas eu acho que é isso, para a gente introduzir, conforme forem surgindo as perguntas, a gente vai desenvolvendo melhor o bate-papo. Obrigado, Camille. É isso aí, né? A importância da saúde mental nesse momento de pandemia. Lilian, a palavra está com você. Obrigada, Leandro. Primeiramente, gostaria de agradecer ao CRP pelo convite à frente, né, e agradecer todo o comitê também da frente por ter confiado a mim nessa fala. Enfim, eu vou introduzir falando um pouco de uma experiência pessoal minha, assim, rapidamente, com a questão da pandemia, né, porque quando começou a pandemia, eu estava de atestado médico, porque eu tinha quebrado o dedo do pé, enfim, eu não estava em condições de trabalhar, né, e quando eu retorno já é abril, né, e eu me peguei, assim, particularmente um pouco assustada com a situação, porque eu saio de licença, aliás, a minha licença foi logo depois do carnaval, então o último dia que eu trabalhei foi a sexta-feira anterior ao carnaval. Quando eu volto, em abril, a cara do CAPS é outra, né, dos dois CAPS que eu trabalho no CAPS 2 de Barra Piraí e CAPS AD de Resende. Então, assim, eu tive uma sensação de estranhamento, né? E, primeiramente, também um pouco assustada com a situação geral da pandemia, da possibilidade de contágio, o que a gente faz, como trabalhar agora, né? Porque eu fiquei um pouco alheia às primeiras discussões que tiveram. E aí, as rodas de conversa da Frente Stamira foram me dando um certo gás. Então, acho que vale a pena também colocar aqui que essas rodas têm sido importantes para os trabalhadores, porque aí começaram as trocas, né, com os pares. Então, eu comecei a ouvir experiências de outros profissionais, né, de como que tem sido, e fui me acalmando, né, na minha angústia e tentando pensar, ler um pouco também, tentando pensar em coisas que pudessem tocar o trabalho para frente. E aí, com a questão da live, eu me propus a fazer contato com profissionais aqui da região para trazer um pouco o panorama aqui da região Médio Paraíba. E aí eu fiquei mais surpresa ainda com o retorno que eu tive, porque foi um retorno positivo, assim. Tem diferença de estrutura de um município para o outro, a gente tem municípios maiores, com uma estrutura maior, com uma rede um pouco mais potente, a gente tem municípios menores que trabalham ali a duras penas, às vezes, para poder sustentar um CAPS 1. Mas ainda assim, a gente
eu tive um retorno positivo, né, de que a equipe está bancando o trabalho, bancando a atenção psicossocial ali, cada um em sua cidade. Eu vi também aqui na região um movimento legal nas redes sociais em relação à luta antimanicomial, né, eu tenho nas minhas redes sociais trabalhadores de diversos municípios aqui da região, e foi bem bacana ver esse retorno e ver que a gente conseguiu sustentar uma luta antimanicomial diferenciada, mas que ela se manteve. Aí eu vou trazer um pouco desse retorno que eu tive, né, com esses contatos da região. Primeiramente, eu queria falar sobre os novos arranjos institucionais que foram criados aqui na região. Um pouco também do que vocês já ouviram de outros profissionais em outros municípios, né? Primeiramente, precisou criar um novo arranjo institucional mesmo, assim, do dia a dia do CAPS, né? Não dava para ficar com uma equipe enorme dentro de um mesmo espaço, enfim, então precisava uma organização interna da equipe, né? Para que pudesse ser possível estar ali dentro e circular também no território quando fosse necessário. Então, todos os municípios criaram algum tipo de arranjo, tem diferença de um município para o outro, mas essa diferença é mínima. Foi necessário suspender todas as atividades coletivas, né? Isso foi realmente necessário, não tinha como. E alguns municípios aqui da região implantaram institucionalmente o teleatendimento, outros estão fazendo sem ser uma estrutura institucional, né? Então, tem município que criou um espaço, um telefone específico para isso, e tem município que está sendo mesmo o telefone do CAPS, né? A estrutura que o CAPS tem, ou às vezes até o telefone do próprio profissional. Aí varia um pouco de lugar para outro. Uma coisa que precisou ser urgente foi viabilizar, flexibilizar, né, também o acesso às medicações, né? A gente tem uma rotina dentro do CAPS de evitar passar tudo pelo psiquiatra, né? Tipo, não, vamos colocar num grupo, numa oficina, num atendimento para poder acolher as demandas e tudo mais. Mas nesse momento acabou sendo um pouco mais urgente também, assim, manter as medicações em dia. Não esperar muito o usuário procurar o CAPS, dizer que o medicamento dele está acabando. Não, vamos fazer um levantamento aqui de como é que está, quem vai precisar de receita agora, quem não vai. Uma coisa bem trabalhosa mesmo, de ir olhando os prontuários e vendo as referências, porque manter a medicação em dia é uma maneira de evitar a crise, né? Para não ter uma situação de crise simplesmente porque não teve medicamento. Precisou se criar novos arranjos intersetoriais, né? Aquela ideia da gente ir até os serviços, fazer discussão de caso e tal, precisou ser mudada, né? Ser feita de uma maneira muito mais voltada para o telefone, WhatsApp, Skype, e também, assim, mais objetiva, né? A gente não tem o mesmo tempo que a gente tem numa conversa presencial. E priorizar o acompanhamento dos casos graves, porque, assim, em contato com os municípios, né, e até mesmo nos municípios que eu trabalho, a gente vê que tem caso que realmente é necessário a ida do usuário ao CAPS. A gente muda um pouco a conjuntura, né, mas acaba sendo necessário, ou porque ele não tem suporte familiar, ou porque, às vezes, o caso está muito grave mesmo, precisa de algumas intervenções da equipe. Então, criar um novo arranjo institucional para dar conta desses casos que ainda vão precisar ir ao CAPS em algum momento. E super importante pensar também na questão da saúde e segurança dos trabalhadores, né? Porque é uma doença contagiosa, né? É uma doença viral, então é a segurança do trabalhador entre a equipe e também com os usuários e os familiares para que, né, a gente não propague o vírus por aí, simplesmente porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa trabalhar com responsabilidade. E aí, os principais desafios que foram elencados, né, de maneira geral, pelos profissionais aqui da região. Então, a organização institucional da equipe é difícil, porque assim, tem município aqui que tem profissional que mora no Rio, ou mora em cidades vizinhas, e aí teve decretos, né, suspendendo o ônibus, por exemplo, do Rio para Médio Paraíba, enfim. Necessidade de uma reorganização da equipe, porque também tinha profissionais que eram grupos de risco. Então, a maioria dos municípios pegaram esses profissionais que não conseguiam acessar o serviço, ou por ser grupo de risco, ou por questão da moradia, né,
em home office. Aí, geralmente, esses profissionais ficam responsáveis para fazer os atendimentos à distância, não só eles, mas eles assumem uma responsabilidade um pouco mais específica nisso. Um desafio, né, muito importante é o acompanhamento dos casos graves, aqueles usuários que tinham uma rotina de estar no CAPS toda semana, né? Então, assim, é trabalhoso o usuário entender que o contexto agora é outro, que agora não é. A gente sempre fala para ele ir para o CAPS, agora a gente está falando que é para ele ficar em casa, né? Enfim, eu vi também muito de perto a questão da residência terapêutica, que é muito parecida a situação, né? A gente está sempre falando para eles circularem os espaços sociais, e nesse momento a gente pede que eles não circulem, mas ao mesmo tempo a gente precisa oferecer algo em troca, né? Não adianta simplesmente fechar os portões da casa. Outro desafio também é a questão de álcool e drogas, porque tem uma tendência a aumentar o uso de álcool e drogas numa situação como essa. O isolamento social naturalmente produz mais vontade, né, de beber, de usar droga, e quem já está com essa questão, a possibilidade de perder o controle nisso é maior. Então, também, como lidar, como fazer ações também com esse público, que também tem uma vulnerabilidade social muito grande. Alguns que estão em situação de rua, outros, às vezes, não chegam a estar em situação de rua, mas tem uma vulnerabilidade social grande, né? Então, é necessário criar parcerias intersetoriais e parcerias com as redes de apoio que esses usuários têm, mas ainda assim é muito difícil, é muito desafiador, né, esse tipo de trabalho. O teleatendimento é um desafio, que é algo novo para a gente teve regulamentações que saíram dos conselhos profissionais, né, mas não deixa de ser um desafio. A porta de entrada dos novos casos, né, porque aí começam a surgir casos de depressão, síndrome do pânico, né, e tudo mais, precisando que onde tem um teleatendimento, às vezes passa pelo teleatendimento, mas às vezes vai ser necessário passar pelo médico, às vezes vai ser necessário passar pelo leito, né, o índice de suicídio aumentou em alguns municípios. Outro desafio também aqui, que é muito específico do interior, é a questão da área extensa, né? A gente tem cidades que têm uma área geográfica muito grande, tudo muito distante, e alguns até a área é rural, então é preciso localizar setores ali que possam contribuir para que a gente possa ligar e fazer contatos, e em algumas situações específicas acaba tendo que ser necessária a visita com a EPI para se proteger e proteger o usuário. E uma organização também das residências terapêuticas, né? Como eu falei um pouco antes, não adianta só fechar o portão da casa, é preciso fazer um certo trabalho educativo com eles, e também ter algo na casa que seja interessante para que eles fiquem em casa. Os avanços, né, que aí foi bem interessante reconhecer, a partir do relato dos profissionais, que houve avanços, né? Então, o que as pessoas trouxeram? Que foi fortalecido os arranjos intersetoriais, mesmo sendo pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Skype, a rede está muito próxima, as pessoas estão se falando mais, e acaba que a tendência que era muito comum de colocar o usuário da saúde mental, procure o CAPS, é o CAPS que tem que dar conta, parece que teve um certo sentimento de solidariedade, né, de todo mundo querer contribuir um pouco com o cuidado daquele usuário. E Volta Redonda, eu vou trazer em alguns pontos umas experiências bacanas que eu recolhi. Volta Redonda fez uma área, né, pegou uma arena poliesportiva e fez um setor para poder atender a população de rua ali, e um setor intersetorial, na rua, Capsadê, Centro Pop, para poder atender todas as demandas que esse público tem, oferecer a medicação que eles precisavam, documentos, né, não fazer da falta de documento um impedimento para o acesso à medicação e tudo mais, para poder romper com as barreiras da burocracia mesmo. O fato de alguns municípios conseguirem se estruturar para organizar essas novas modalidades de atendimento, a interação também com as outras redes sociais, como Facebook, Instagram, né? Então, criar página e ali colocar vídeo, foto, e é uma maneira de interagir com o usuário, mas também com a própria comunidade, né? Porque dá visibilidade para o CAPS, para o trabalho do CAPS, e acaba dando até visibilidade para o SUS de maneira geral.
E Barra do Piraí teve uma experiência muito boa em relação às redes sociais, né? Todos os serviços da saúde mental construíram páginas, né, nas redes sociais para poder fazer esse trabalho. Aproveitou a Semana da Luta Antimanicomial para estar interagindo mesmo com os usuários e com os familiares. Tem outros municípios que também fizeram, não foi só Barra do Piraí, mas Barra do Piraí, todos os setores mesmo da saúde mental estão com essa página. E Resende também teve uma experiência bacana, talvez tenha até acontecido em outras cidades, mas foi estruturar a sala, né, de enfermagem para poder atender a crise no CAPS-AD, né? Então, colocar ali todos os recursos necessários para uma crise que pudesse ser atendida no horário de atendimento do CAPS, que não precisasse virar de um dia para o outro ou ficar mais tempo, para evitar que esse usuário com uma crise que desse para conter em algumas horas, né, precisasse acessar o hospital. Então, isso acabou sendo recolhido também, às vezes o CAPS não retratou que estruturou essa sala, mas retratou que ele precisou estar mais voltado para a crise, né, que as crises começaram a acontecer um pouco mais dentro do CAPS. Eu já estou finalizando, e aí eu pensei também, a partir de todas essas informações, que prognóstico que a gente pode ter, né? Então, a gente realmente tem indícios de que vai aumentar o sofrimento psíquico, né? A gente está vendo os casos de depressão, ansiedade, as doenças fóbicas aumentarem, mas, ao mesmo tempo, eu tive um retorno muito positivo que está sendo fortalecido as possibilidades de compartilhamento do cuidado, seja entre a rede, seja dos CAPs com a rede de apoio que o usuário tem, que às vezes é família, às vezes são os amigos, né? Então, esses laços, eles estão mais próximos, né? A equipe está fazendo mais contato entre si, né? E com a comunidade e com a rede de apoio que o usuário tem. Bom, é isso. Eu vi de maneira positiva, né, que a Médio Paraíba realmente está conseguindo fazer um rearranjo institucional, e alguns municípios já têm um plano de contingência implementados, outros ainda precisam implementar, mas eu acho bem possível a região conseguir se organizar para conseguir fazer um plano de contingência, um planejamento também para as ações, né, porque a gente vai precisar estender um pouco mais do esperado aí em relação ao período de isolamento social. Bom, por enquanto é isso, agradeço. Obrigado, Lília. A Camille falou um pouquinho para a gente aí, né, da importância dos CAPs como serviços estratégicos, né, nesse momento de pandemia, das invenções que a gente tem feito para poder seguir no cuidado dos usuários e os desafios, né, que desse trabalho remoto tem sido muito que tem apontado a questão, né, de acesso à internet, os serviços terem celular disponíveis para que os profissionais possam fazer esse acompanhamento. As pessoas estão mandando perguntas, daqui a pouco a gente vai poder abrir mais para falar, e eu queria destacar aqui rapidamente que a Célia Regina Fontes colocou aqui, que ela trabalha num CAPSI, né, e a importância de encontrar novas maneiras de estarmos presentes e acessíveis no momento de crise. Eu acho que a Lilian abordou um pouco disso na fala dela, né, o Salatiel também, que é um usuário, colocou a atenção aos casos graves, mas que nos avanços também a gente retoma um pouquinho dos fundamentos da atenção psicossocial, que é a intersetorialidade e a territorialidade, né? Mesmo que num momento muito difícil, aí tendo que encontrar novas maneiras, né? A Lilian pode trazer para a gente de que a rede está mais próxima, né? De que a rede encontrou uma maneira de estar mais próxima, e isso é muito importante. Não vou me alongar, vou dar a palavra para a Olivia. Com você, Olivia. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer ao CRP e à Frente Estamira por estar aqui, né, nessa conversa com vocês, poder falar um pouquinho de como está esse trabalho, né, depois dessa necessidade do distanciamento social em função da pandemia na região Centro-Sul. A Centro-Sul, ela é uma região, alguns municípios, de certa maneira, são muito próximos ao Médio Paraíba, a gente acaba tendo uma articulação Mendes, principalmente, que é fronteiriço à Barra do Piraí, né, Vassouras também é bem próximo, tem os outros que são mais distantes, mas de uma certa maneira, o funcionamento, né, os rearranjos institucionais, eles acontecem, se dão de modo semelhante ao que a Lilian estava retratando na Médio Paraíba, com algumas diferenças,
em função das características do território. Acho que, né, pelo que a gente já vem conversando em outros espaços, de um modo geral, com a suspensão dos atendimentos coletivos, das oficinas, e dos atendimentos, temos tentado priorizar essas novas formas, né, seja através do teleatendimento, usando os recursos tecnológicos disponíveis. O WhatsApp tem sido uma ferramenta muito utilizada. Na Centro-Sul, a gente tem uma preocupação sempre muito grande em relação a isso, porque a gente tem muitos territórios que eles estão em área rural, e as pessoas, elas não têm acesso a sinal de telefone, não tem telefone fixo, não tem sinal de celular, e isso dificulta um pouco a gente tá mais próximo com esses recursos tecnológicos, mas a gente vem desenvolvendo estratégias, né? Às vezes usa o telefone de algum vizinho, de alguém que está próximo ali, de algum posto de saúde, enfim, né? Tentando maneiras de não desassistir essas pessoas. É uma preocupação que tem sido constante. Um outro aspecto que eu estava conversando com os municípios em relação às VDs. Elas têm sido muito utilizadas quando necessário, né, assim, muitos casos, as que eram de rotina, elas têm sido evitadas, mas na maioria dos municípios. Em compensação, o Sapucaia elegeu a visita domiciliar como um dos seus principais recursos, justamente para evitar que os usuários circulassem no município nesse período que eles estão tendo um aumento mais expressivo de casos. E se trata de um município que tem uma rede menor, né, tem poucos recursos aí para lidar com a pandemia, né? Todos estão se estruturando de alguma forma. Vocês colocaram muito, né, a questão da atenção à crise, que é fundamental. A gente, na atenção psicossocial, sempre prioriza essa assistência no CAPS, e usando a assistência hospitalar como último recurso, mas conversando com os colegas, tem havido uma parceria maior com os hospitais, apesar da preocupação de expor os usuários a estarem nesse ambiente e mais suscetíveis à contaminação. Isso tem acontecido da seguinte forma: mais de um município tem feito uma separação dos prontos-socorros. Tem ou centros de triagem em que a Covid tem sido triada num local e dados os devidos encaminhamentos a partir dali, ou então tem o pronto-socorro clínico, o pronto-socorro para o Covid, e as pessoas são assistidas lá, e o pronto-socorro voltado para as outras emergências. Claro que isso por si só não é o suficiente, até porque a gente tem aí uma ampla discussão da contaminação das pessoas por grande número de pessoas portadoras de Covid que são assintomáticas, né? O ideal é esse distanciamento mesmo, mas foi o retorno que eu tive aqui na região, né? Porque muitos lugares estão trabalhando com uma equipe muito reduzida em função disso que a Lilian já tinha colocado também. Muitos moram em outros municípios e não estão conseguindo chegar ao local de trabalho em função da redução do número de transporte público e outros. Muitos também são da cidade do Rio de Janeiro e não têm tido como vir para o interior, acabaram sendo dispensados e ficam fazendo serviço através do home office, né? Também foram afastados aqueles funcionários que são um grupo de risco, né? Os idosos e os outros grupos, eles foram afastados do serviço presencial, e isso tem gerado alguma dificuldade, mas também não tem impossibilitado a assistência. Eu vejo que a gente, na Centro-Sul, ainda está, assim, tem conseguido se reorganizar, mas ainda está tomando uma forma ainda. Né, a gente muitos lugares, eles estão solicitando telefones ou smartphones institucionais para que possa institucionalizar melhor esses teleatendimentos, né? Em relação às consultas médicas, elas também
flexibilizadas, mas, né, tem sido fornecido receitas para poder garantir o acesso à medicação, né, são feitas consultas presenciais quando necessário. A gente tem, né, teve um município que já conseguiu identificar, acho que foi Três Rios, lá em Mendes a gente também já tem recebido alguns casos, um aumento no número de tentativas de suicídio, né, os quadros ansiosos também, eles estão muito prevalentes. Muitas vezes a gente tem conseguido dar conta, né, dessas demandas através dos atendimentos remotos, mas nem sempre isso é possível, né, tem casos que eles estão mais agravados. E uma preocupação, né, que tem permeado os municípios da região é com a questão da desinstitucionalização a partir do fechamento da Cananéia, que eu acho que foi uma grande vitória, né, a gente, enfim, fechar as portas e realmente fechar o hospital, acho que isso foi, nossa, um ganho enorme. A gente já teve ano passado o fechamento da clínica em Três Rios, né, já tá com a porta de entrada fechada desde então, e tem sido feito trabalhos de desíndice para que essas pessoas voltem às suas famílias, ou então sejam inseridas em algum serviço de residência terapêutica. Mas as pessoas da região Vassouras, principalmente, né, que é onde fica a Cananéia, e aí ela está à frente desse processo, em função disso, todos estão às voltas com isso, né, de como fazer essa desíndice, né, fazer esse trabalho com a família, enfim, conseguir montar uma RT, né, conseguir um imóvel, o RH, fazer as adaptações nesse momento, né, uma preocupação não no sentido de que isso seja algo impossível, mas, assim, de criar estratégias para isso, né, parece até que tem tido, eles pediram uma dilação do prazo, às vezes deu 3 meses para que todas as pessoas que estão na clínica voltem às suas casas ou já estejam inseridas nas residências terapêuticas. Acho que foi tentada uma dilação de prazo, não sei se foi concedido, mas, assim, acho que agora, nesse momento, a gente lá em Mendes, por exemplo, a gente tem 3 usuários, um que está internado por decisão judicial, um que é morador da nossa residência terapêutica, não são de longa permanência, né, e um outro que já está sendo feito um trabalho com o familiar para que ele possa retornar para sua casa. Mas, de um modo geral, antes a gente conseguia fazer visitas regulares, levar essas famílias até lá, e agora, em função da pandemia, foi proibido, enfim, foi bem limitada essa questão das visitações, enfim, né, pelos motivos óbvios que a gente tem, mas é um trabalho que tem sido feito aí, né, lançando mão dos recursos que a gente tem. Eu acho que a tecnologia ela tem sido fundamental nesse momento, né? E até é algo que é bacana, né? Essa adaptação que a gente está tendo a elas como mais uma ferramenta para a gente na atenção psicossocial, né? As reuniões, elas estamos tendo reuniões de equipe online, a maioria dos municípios tem tido esse formato. Tem casos de reuniões com a rede também nesse formato online, né? E a parceria com a atenção primária, ela tem sido imprescindível, né? Sempre foi, porque eles são os nossos braços e pernas, né? Mas agora isso tem ficado mais evidente, né? Eu acho que é uma grande oportunidade mesmo, como todos já colocaram aí, da gente conseguir consolidar ainda mais os princípios da atenção psicossocial, né? Esse trabalho em conjunto com o território, com os outros dispositivos. Basicamente, eu acho que é isso, assim, né? Obrigado, não sei se Olivia. eu contemplei tudo, mas...
Não, foi excelente. Acho que você pode trazer um pouquinho das diferenças dos municípios, né? A gente vê que o estado do Rio de Janeiro, apesar de ser um estado territorialmente pequeno, mas ele é bastante diverso nos seus municípios, nas estratégias, e em todas as falas até o momento, né, a gente pode perceber que as equipes estão bancando a atenção psicossocial. Acho que isso é importante destacar, e destacar que está diferente, como a Lilian disse logo no início, né? A cara do CAPS é outra nesse momento, né? A gente vai poder daqui a pouco falar das perguntas que estão aparecendo, mas é isso, a gente está diferente e a gente vai precisar encontrar outras maneiras. Pedro, vamos passar a palavra para você? Sim. Olá. Boa tarde aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Boa tarde a Lília, Olívia e Camille e Leandro. Eu queria comentar, deixando também um tempo aí para as pessoas poderem fazer suas perguntas e comentários, então não vou falar muito longamente, que eu acho duas coisas em que eu destacaria no relato tanto da Camille quanto da Lília, quanto da Olívia. Eu acho, primeiro, os serviços de saúde mental, especialmente os CAPs, eles permanecem sendo uma referência para os usuários e familiares, mesmo nesse contexto de funcionamento mais limitado em função da pandemia, né? Até uma afirmação super importante da Lilian de que, na verdade, está havendo até uma aproximação maior entre os serviços, entre os componentes do serviço, através desse esforço de comunicação que está sendo feito no momento em que essa comunicação fica prejudicada e fica limitada, né? Então, aquela questão que sempre foi uma questão importante para a rede de serviços, que é a rede de serviços se apresentar como acessível para os usuários e familiares, quer dizer, não ter barreira de acesso, a gente percebe que nesse momento em que os usuários precisam muito, né, precisam muito dos serviços, os familiares também, os CAPs estão conseguindo, e a rede de serviços nas diversas regiões, estão conseguindo estratégias, né? Estratégias para continuar se colocando como disponíveis para o acolhimento. Eu acho que essa criatividade que tem que ser colocada em ação nesse momento é uma característica super importante mesmo da atenção psicossocial, né? Essa coisa de uma abertura para criar novas formas de aproximação. O segundo ponto é a questão do nosso estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho extremamente importante que a gente tenha aqui a experiência de tanto da Baixada Fluminense, como também de duas regiões do interior do estado, mostrando a presença e a importância da rede de atenção psicossocial no interior do estado. E, ao mesmo tempo, mostrando que a gente pode construir novas formas mesmo, novas formas de articulação, novas formas de articulação desses vários serviços. Eu acho que não só os nossos usuários, né, vão precisar mais dos serviços dos CAPs nesse período, como também a população como um todo, porque a população como um todo está vivendo um momento de muita angústia, muita incerteza, eu tenho ouvido de vocês mesmo que tem havido uma procura de pacientes novos, de pessoas que não eram pessoas que buscavam os serviços. Acaba que nas cidades, nos municípios, como os outros serviços, como ambulatórios, vão diminuindo
o seu atendimento, o CAPS é que está sempre presente, ele é demandado também por pessoas, por usuários que não eram anteriormente usuários do CAPS. Ou seja, tem um desafio muito grande para a atenção psicossocial nesse momento de muita ansiedade social, né? De muito estresse, de muita angústia da população com esse momento de incerteza, e a nossa rede de saúde mental tem mostrado que a sua presença no território é um fator de tranquilização para a população como um todo, né? Então, eu acho extremamente importante que a gente possa falar de regiões diferentes do interior do estado do Rio, e a frente Estamira nessa atividade em colaboração com o Conselho Regional de Psicologia pode servir, na verdade, para dar visibilidade a esse trabalho, né? Para que esse trabalho seja mais conhecido, mais visto. E essa visibilidade ela é importante também para dar uma sustentação de longo prazo para o serviço de saúde mental, não só para o momento da pandemia, mas também para pós-pandemia, para que a gente possa também seguir com serviços estruturados, apesar de uma intensa desestruturação que as redes estão sofrendo nesse momento, né? As redes de atenção e mesmo as redes intersetoriais estão sofrendo nesse momento. Então, esse é o meu comentário, que eu acho super importante que a gente possa ouvir. Parece que já tem muitas pessoas querendo fazer perguntas, principalmente as perguntas aqui para as colegas que apresentaram, né, o panorama das suas regiões. Vou terminar por aqui, então. Obrigado, Pedro. Gostaria de destacar aqui o comentário da Suelen Oliveira, que diz que a presença da equipe do CAPS-AD Júlio César no território tem sido de grande valia para a continuidade da redução de danos aos pacientes em situação de extrema vulnerabilidade, mantendo a permanência do vínculo em tempos de distanciamento. O que eu acho que vai um pouco ao encontro do que a Lilian também falou, né, do atendimento à população em situação de rua. Eu gostaria de, então, começar com uma pergunta, que foi a pergunta que eu acho que talvez a Camille possa comentar, que é da Juliana Cristina Souza, que é uma pergunta sobre atendimento à criança e adolescente, que pouco aparece, mas que apareceu, eu acho que é importante a gente poder falar da clínica infanto-juvenil, né? Que ela gostaria de saber mais sobre o atendimento às crianças pelas mídias sociais. E eu conheço um pouco a Camille, acho que ela pode dar um pouquinho da experiência do que eles têm feito lá no Capsimaninho. Pronto. A Juliana trouxe uma pergunta: como acessar, né, as crianças e adolescentes pelas mídias sociais nesse período de pandemia. A gente trouxe um pouquinho, tanto eu quanto a Lilian, Olivia, Pedro, esses desafios e dificuldades das redes sociais, né? Porque nem todos têm acesso à internet, ao telefone, e isso acaba sendo uma barreira de acesso ao atendimento nesse período, né? Esse período mais tecnológico. Então, quem não tem esse acesso, isso se torna uma barreira de acesso. A experiência, né? Eu trabalho no CAPSI há muitos anos já, e tenho a minha trajetória mais voltada para a atenção de crianças e adolescentes. O que a gente tem feito como estratégia nesse período são duas atividades diferentes, assim, né? Os adolescentes, geralmente, eles têm mais acesso ao WhatsApp, né, à internet, eles têm essa questão mais tecnológica, e pelo menos no município onde eu trabalho especificamente, a maioria dos adolescentes tem esse acesso. Então, a gente já iniciou os grupos terapêuticos que a gente fazia dentro do serviço, né, as rodas de conversa, os coletivos que a gente fazia dentro do serviço, antes pandemia, agora a gente iniciou na semana passada para atendimento online. Então, a gente manda o linkzinho e faz uma reunião online com os adolescentes. E a adesão, ela ainda está sendo construída, né, porque é tudo muito novo. Em relação às crianças, né, aos menores, a crianças que não têm essa habilidade com as redes sociais, o WhatsApp e tudo mais, a gente está entrando a gente está utilizando como estratégia de entrada os familiares.
E por incrível que pareça, assim, a adesão, a gente iniciou com essa proposta na semana passada, né, das reuniões online, dos grupos, dos coletivos de modo online, e a adesão dos familiares foi bem maior até do que a adesão dos adolescentes. Então, a gente fez essa proposta também de atendimento online para os familiares, que a gente já fazia também antes da pandemia, né? A gente tinha lá no CAPSI um grupo de acolhimento aos familiares, e aí a gente transformou esse grupo na modalidade online, e através, né, dos familiares, a gente acaba alcançando essas crianças, né, que não têm o acesso à internet, não têm essa habilidade, como os maiores, como os adolescentes. Então, a gente está entrando pelos familiares para dar o suporte, e aí fazendo até um link com uma questão que a Célia trouxe aqui no chat, né, como se fazer presente, né, no atendimento das crianças e dos adolescentes em crise e tudo mais. Eu acho que é isso, reforçando aos usuários, que a gente está fazendo isso até nesses encontros, reforçar aos usuários e aos familiares que, apesar da pandemia, o CAPS continua ali. A gente continua sendo, né, ele permanece sendo um ponto de acolhimento para a crise e para situações emergenciais, e situações que eles necessitem, né, porque também cada um tem um significado de urgência e emergência, né, cada um entende de uma maneira diferente o que é urgente ou não. Então, a gente está reforçando cada vez mais, seja por telefone, porque às vezes não tem acesso à internet, então os técnicos de referência estão tendo esse trabalho de separar, né, quais são os seus casos e ligar para falar, a gente está aqui, qualquer coisa pode recorrer. Isso é uma forma, né, de mostrar para eles que a gente está presente, que a gente está acessível, que foi a questão que a Célia trouxe. Em paralelo a isso, acessar através dessas estratégias que a gente está lançando, e eu sei que outros dispositivos também estão lançando essa estratégia de uma busca ativa mais intensa, né, através de ligação, enfim, e fazer as rodas de conversa, mas eu acho que em paralelo, né, por exemplo, lá no CAPSI a gente fez um levantamento de todos os casos de violência que a gente, todos os casos onde crianças e adolescentes que já estavam inseridos lá no CAPSI apresentavam no seu diagnóstico situacional alguma forma de violência, e dentro delas existe, né, automutilação, tentativa de suicídio, por exemplo, que está chegando muito, está aumentando. E através desse levantamento a gente vai fazer uma busca ativa mais intensa, porque, por exemplo, esses casos apresentavam uma gravidade, nem todos estão chegando no serviço. Então, fazer uma busca ativa de ligar, saber como está, se identificar algo, pedir para ir presencialmente, se não conseguir esse contato, fazer uma visita domiciliar. E, sem dúvidas, nesse momento, mais do que nunca, é importante reforçar a parceria com a atenção básica, com o conselho tutelar, né? A emergência, né? Por exemplo, muitos casos, por exemplo, de tentativa de suicídio, por vezes, casos novos, até como o Pedro falou, né, pessoas que não eram usuários antes e agora estão necessitando, chegam primeiro na emergência. Então, é muito importante os CAPs terem esse contato. Lá no município onde eu trabalho, a gente tem esse contato direto com a emergência. Então, se chegou um caso, falando de criança e adolescente, né, na emergência, com uma tentativa de suicídio, é importante que já faça um contato direto com o CAPSI, né, para poder ser encaminhado para a gente iniciar um trabalho. Então, é isso, é a gente mostrar para esses usuários e familiares que a gente está ali. Eles precisam saber que o CAPS, né, o CAPSI especificamente, é um ponto é um local de endereçamento para eles, de acolhimento para essas situações. E isso, né, usar a tecnologia, só que realmente, eu entendi um pouco a pergunta da Juliana, que acessar as crianças é um pouco mais difícil, né? Ainda mais que a gente tem quadros de autismo, né? Crianças que têm uma dificuldade maior nessa habilidade. Então, a gente acaba acessando essas crianças através dos familiares e deu certo, né? Que a gente vai fazer a segunda agora e deu super certo, assim. O retorno dos familiares foi muito bacana, porque a gente conseguiu ali dar uma luz, um acolhimento, uma segurança, que eu acho que é isso que as pessoas precisam no momento também, né? Às vezes a gente está tão perdido, os familiares estão tão perdidos que eles precisam de alguém que chegue ali e passe uma segurança para eles. Tipo assim, vocês não estão sozinhos, a gente está aqui, o que eu posso te ajudar? Tenta fazer isso, tenta seguir esse caminho, vamos seguir junto. E isso já diminui a angústia, a aflição e ajuda um pouquinho nesse cotidiano dentro de casa que está tão difícil para eles também, com o isolamento. Acho que eu consegui responder um pouquinho, senão qualquer coisa eu volto aqui.
Sim, Camila, a parceria com as famílias é sempre muito importante, né? E as crianças respondem, né? Elas demonstram que estão com a gente. Eu acho que vai um pouquinho, vou emendar um pouquinho aqui para a palavra circular, para a Lilian, para a Olivia, e sintam à vontade para responder. Acho que a Clarice Cabral colocou uma pergunta importante, né? Como tem sido o apoio da gestão local para as adequações do trabalho dos CAPs, já que a gente veio falando de que os CAPs precisaram fazer um rearranjo, encontrar novas possibilidades e modalidades de trabalho, o uso do telefone e da internet tem sido muito importante. Eu acho que, então, destacar como é que tem sido o apoio da gestão local pode ser algo importante aqui. E a Ana Paula Coimbra e a Priscila Vilela fizeram perguntas parecidas. A Ana Paula pergunta, né, se a gente percebe um aumento no número de internações nesse período, e a Priscila pergunta como são os leitos psiquiátricos nos hospitais gerais. A Olivia estava falando sobre, né, um processo de desinstitucionalização, então eu vou deixar a palavra circular mais um pouco. Quer começar? Começamos pela Lilian, pode ser? Tá bom, Lilian. Apoio da gestão e internação, né? Tá bom. Assim, o apoio da gestão, eu não tenho como dar tantos detalhes assim, que eu não estou na gestão, mas assim, acabou não teve muita alternativa, entendeu? Teve que se reorganizar o serviço. Acho que algumas cidades, pelo que eu escutei, teve uma certa dificuldade de chegar à EPI, porque não era rotina de usar, né? Máscara, luva, ficava muito mais restrito à enfermagem, e às vezes nem tinha na enfermagem, dependendo do lugar. Então, em alguns lugares demorou para chegar isso. Mas teve que acontecer, não teve muito como haver uma resistência, né? Eu acho que eu escutei um pouco de alguns lugares que a resistência foi maior no sentido de profissionais que não podiam chegar no serviço, mas se não tem ônibus também não tem muito recurso, sabe? Então teve que realmente haver um rearranjo institucional para isso, assim. Eu acho que a falta de alternativa acabou fazendo com que não tivesse tantos problemas, né? Porque é algo que foi imposto, né, pela natureza, assim, não teve muito como fazer. Mas a gente também teve retorno de lugares que a gestão tomou a frente, sabe, se mobilizou, enfim. Em relação à internação, pelo contrário, assim, o retorno que eu tive aqui na região é que diminuiu a internação, justamente porque os CAPs começaram a ficar com mais tempo para poder estar disponível para atenção à crise. O que acontece? Eu acho que todos nós aqui, trabalhadores de CAPs, a gente sabe que não é para o CAPS priorizar o atendimento ambulatorial, não que seja um problema o atendimento individual, mas não é a principal proposta de um CAPS. Pode acontecer atendimento individual? Pode, mas quando o caso pede isso, e não ser uma rotina para tudo. Mas na prática, a gente sabe que acontece muito. E com a questão da pandemia, precisou mesmo haver um rearranjo, então as pessoas ficaram mais disponíveis para atenção à crise. E com isso, chegou menos nos hospitais e chegou menos ainda nos leitos, né? Então, por exemplo, eu tive um relato de um município pequeno, um município de pequeno porte, que tinha um leito de saúde mental, uma enfermaria, deve ser com 2 a 3 leitos de saúde mental nessa enfermaria, e aí precisou usar a enfermaria para Covid, que aí, a princípio, é um problema, né? O risco de se perder o leito de saúde mental, que a gente sabe que existe. Mas, por outro lado, quando tem a questão da crise de saúde mental, o usuário não pode ficar desassistido. Então, ele acaba sendo atendido numa enfermaria mesmo do Hospital Geral, e acabou que foi positivo no sentido de que não houve resistência da equipe, que costumaria haver caso não fosse uma situação como essa. Pelo menos nos municípios de pequeno porte, existe, né, muita resistência. Eu acredito que em todos, mas isso é muito forte no interior, uma resistência dos hospitais em dar conta da crise dentro do hospital, justamente porque são cidades que viviam com hospitais de todos os lados, né? Então, por exemplo, Barra do Piraí, em volta de Barra do Piraí tinha um hospital psiquiátrico. Todos os municípios vizinhos tinham um hospital psiquiátrico. Então, aquele imaginário social de que o lugar do louco é no hospital psiquiátrico é muito forte. E agora, com a questão do Covid, acho que a solidariedade das pessoas está possibilitando um cuidado mais compartilhado, sim,
né? Eu tive retornos também de outros municípios de pequeno porte, em que a atenção básica está sendo parceira, aí o CAPS liga, faz contato telefônico com a estratégia ou com a unidade de saúde, o agente comunitário vai até a casa do usuário, porque ele já é ali da comunidade, né? Então ele está próximo, né? E ele consegue acessar e consegue dar um retorno para o usuário. Então tem muitos municípios fazendo isso mesmo. E aí, se necessário, o CAPS faz a VD para poder complementar a ação, que aí vai ser caso a caso mesmo. Bom, eu acho que respondi, né? E aí ela perguntou dos leitos, né? Eu cheguei a falar com alguns profissionais de leito e realmente diminuiu a internação dos leitos. Está indo só o que realmente está grave. Não, super importante isso que você coloca, Lilian, né? Isso de que quando os profissionais aumentam a disponibilidade para atenção à crise, você tem uma diminuição da internação. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente poder destacar, e de que o cuidado compartilhado, né? A corresponsabilização nesse momento do cuidado é mais do que nunca importante. Passa a palavra para a Olívia. Uhum. Na Centro-Sul, em relação a essa questão do apoio da gestão, todos tiveram relatos de que, sim, a gestão vem buscando subsidiar, né, esses atendimentos com fornecimento de equipamento de proteção individual. Em alguns lugares, parece que tem tido uma dificuldade na aquisição de máscara cirúrgica, e os profissionais da saúde mental têm criado estratégias, ou as próprias secretarias. Em Mendes, por exemplo, a secretaria lançou um chamado às costureiras locais para fazer essa confecção das máscaras de modo a distribuir para a população, para o uso de alguns setores das equipes de saúde, e também em função, né, da máscara de tecido não ser a mais adequada para o uso dos profissionais de saúde, estão encomendando aquela face shield e outros materiais para poder balancear um pouco isso aí. Tiveram outros municípios que estão fazendo essa confecção dentro dos próprios CAPs, em parceria com a comunidade, né? A comunidade às vezes auxilia com algum material e as oficineiras vão confeccionando. Mas, de um modo geral, a gente não teve relatos de dificuldades, né? Da gestão estar dificultando as readequações, né? No início, teve esse problema dos profissionais, né, não conseguirem chegar, e aí tem aquela discussão de como que vai ser feito, né, a liberação, mas também não apareceu essa queixa, né? A gente em Mendes especificamente, a nossa coordenação solicitou ao secretário aparelhos e chips telefônicos, porque enfim, para que a gente, e um outro aparelho da linha fixa para que a gente possa fazer esses atendimentos remotos com mais conforto e dar mais suporte aos nossos usuários, né? A outra pergunta, né, que foi a questão da internação, que o retorno que eu tive na Centro-Sul foi um pouquinho diferente do que a Lina relatou lá no Med Paraíba. Em situações de crise, a gente tem tido uma relação um pouco mais estreita com o hospital, né? Tem os lugares que trouxeram isso, tem aquela separação, né? Tudo bem, não é o suficiente, mas que já ajuda entre o local de atendimento ao Covid e o local que as pessoas são encaminhadas para outras intercorrências. Ainda assim, evita-se ao máximo essa ida ao hospital, mas eles têm ficado mais próximos. Acredito que seja muito isso que a Lídia já tinha colocado, de diminuir mesmo a resistência, né? Muitos dos municípios da Centro-Sul são municípios pequenos, né, de médio e pequeno porte. Essa relação com o hospital, às vezes, é tensa, enfim, por falta de estrutura mesmo, né, de número de funcionários, e aí é difícil você dar suporte a um paciente psiquiátrico em crise e dar conta de toda a demanda, né, é o que sempre os funcionários dos hospitais trazem. Parece que nesse momento a gente tem tido menos resistência, tem tido mais estreitamento nessa parceria, mas eles ainda têm sido acionados, assim, né? Pode ser uma visão minha de eu achar que poderiam ser menos acionados, mas assim, poderiam num cenário ideal. No cenário que a gente tem, ainda não é possível fazer de outra maneira,
em função mesmo de estrutura no CAPS, né? De medicação para fazer um SOS, de profissional, porque às vezes nem sempre tem alguém da enfermagem, né? Muitos, teve um lugar, eu até nem mencionei, tem lugares que essa redução no RH, ela não se dá só pela questão do grupo de risco de deslocamento, mas principalmente os enfermeiros e os técnicos de enfermagem foram realocados para pontos de assistência ao Covid no município. Então, gera essa fragilidade mesmo. Acho que... Eu queria só complementar uma coisa que eu lembrei que, a partir desse contato que eu fui tendo com os profissionais, né, porque a pergunta da Clarice envolve, de alguma maneira, a questão das EPIs, né. A grande maioria dos municípios, ela tem a EPI da luva, da máscara e do álcool. Mas outros municípios já têm uma EPI um pouco mais completa, e assim, nesse contato a gente identifica como importante, que é isso que eu gostaria de destacar, que é importante para quando os profissionais estão em ações externas, eles terem uma EPI mais completa, com capote, com a touca, principalmente em caso de precisar tocar o paciente, por exemplo, fazer um aldol decanoato, ou às vezes fazer até uma contenção da crise, que você vai precisar chegar mais perto, tocar o paciente. Então, é necessário que essa EPI seja um pouco mais completa. E isso, às vezes, o gestor ainda não se deu conta, sabe? Porque se você for perguntar para um especialista, como a gente já viu, assim, em questões, televisão e tudo mais, ele imagina o atendimento do psicólogo, do assistente social, um atendimento com distanciamento. Mas dentro do CAPS, nem todo atendimento nosso vai ser com distanciamento. Às vezes a gente vai precisar se aproximar. E nessa situação a gente precisa ter um cuidado maior. Então, eu acho que isso o gestor ainda precisa se ligar, sim, não é todo município que está tendo esse recurso. Esse seu comentário, Lilian, vai muito ao encontro do que a Grace colocou aqui, né, de que depois da pandemia, né, em algum momento, algo vai passar e que a gente não vai ser mais o mesmo, né, ela coloca, a partir da percepção de que nenhum de nós, indivíduo, gestão, dispositivo, seremos o mesmo pós-pandemia, ela faz uma pergunta meio que de imediato, mas que talvez a gente não tenha uma resposta muito clara ainda, né? Quais seriam as principais mudanças ou adequações que vão ocorrer no dispositivos quanto ao atendimento dentro dos CAPC? Eu acho que talvez a gente possa tentar comentar o que a gente tem visto aí de mudanças. A Vilma coloca, né? Ela agradece a você por falar sobre essa acolhida e dizer que as famílias precisam dessa atenção diante do cenário atual, que a angústia tem aumentado devido à sensação de estar só, né? As pessoas estão sozinhas em casa, isso tem sido uma questão para quem trabalha na atenção psicossocial. E a Grace Teles comenta sobre a falta das máscaras cirúrgicas, infelizmente. Eu não sei se o Pedro quer comentar antes da gente voltar a fazer mais uma rodada da palavra circular. Ou alguém quer pegar a palavra? Está me ouvindo? Eu queria comentar sobre essa questão do suporte mesmo de leitos de apoio, que é uma questão que tem acontecido em várias regiões do Estado. Não é um problema que está acontecendo apenas aqui, né? Vários serviços, como foi do campo da saúde mental, lá na Itália, por exemplo, e na Espanha, eles foram, de fato, os profissionais foram deslocados para trabalhar na frente de atendimento, não só atendimento direto ao Covid, mas também aos sintomáticos respiratórios que não eram Covid e para fazer a retaguarda do atendimento em saúde, saúde de problemas de saúde geral. Com isso, os serviços de saúde mental territoriais, especialmente na Itália, ficaram muito fragilizados, né? Porque eles ficaram, não só por causa do isolamento, não, eles ficaram com um número menor de profissionais, como se não fosse assim, uma prioridade naquele momento o atendimento em saúde mental. Entretanto, agora lá as coisas estão voltando, estão tentando se normalizar depois do período terrível que esses países passaram, mas ficou uma preocupação relacionada com o fato de que a rede de saúde mental ela precisa
se fortalecer no sentido de assegurar o seu funcionamento, mesmo nas condições anormais da pandemia e no pós-pandemia. Quanto à questão dos leitos, como eu comecei falando, a gente tem ouvido, né, de colegas de vários municípios aí do estado, de que os leitos que estavam nos hospitais gerais como suporte, né, para a saúde mental não estão ficando mais tão disponíveis como estavam antes, né? Essa é uma questão a ser... Enfim, eu acho que é uma pactuação que tem que ser feita. Se a Frente Stamira puder ajudar nessa pactuação, melhor ainda, porque não vai ser por conta de 1 ou 2 leitos que estão colocados ali no hospital municipal, né, que são referência para a saúde mental, que vai haver uma diminuição do atendimento para o Covid, né? Ao mesmo tempo, nós sabemos que também os nossos usuários serão acometidos, né, de problemas respiratórios, ou mesmo do Covid, ou já estão sendo acometidos. Então, acho que é importante ter uma pactuação, sim, para essa questão dos leitos de referência em hospital geral. Não é o caso do hospital psiquiátrico ali, específico ali da Centro-Sul. Estou falando dos leitos de apoio mesmo, para que a gente possa seguir contando com esses leitos. Mas eu acho que, de qualquer maneira, eu tenho ouvido em várias reuniões, né, que têm sido feitas, principalmente nessa semana da luta antimanicomial, que essa catástrofe que é a pandemia do Covid, ela realçou a importância da saúde mental. A importância da saúde mental na saúde como um todo, não só para os usuários atuais do sistema de saúde, da rede de saúde mental, mas também para outras pessoas que estão sendo afetadas por essa situação de grande desamparo social, de incerteza, de medo do adoecimento, de ficar vendo também, né, vendo os dados que são tão graves e tão alarmantes em relação à letalidade do Covid, a ausência de recursos em muitos lugares, né? Então, eu acho que a gente está percebendo também, não só nos nossos serviços, mas a gente está percebendo na sociedade como um todo uma necessidade de suporte psicossocial. E eu acho que é um momento em que a saúde mental tem que, de fato, responder, produzindo meios de acolhimento dentro do isolamento social, né? Então, o isolamento social ele impede o acolhimento presencial, impede que a gente tenha consultas, grupos, etc., mas nós temos que lançar a mão, de fato, de todos esses recursos tecnológicos, né? Sabendo que nem todo mundo dispõe do acesso, nem todo mundo vai ter facilidade de ter acesso a uma rede virtual de atendimento, mas a nossa obrigação e o nosso desafio é ampliar o acesso também à inclusão digital de todas as pessoas que precisam de acolhimento no campo da saúde mental, né? Eu acho que é muito importante isso que a Lília, a Camille e a Olívia trazem, e o Leandro nos dá um panorama, né? Nos dá um panorama das dificuldades que a saúde mental está enfrentando nesse momento tão difícil, mas, ao mesmo tempo, mostra que os serviços estão aí, estão presentes, estão disponíveis, se organizaram nas fórmulas em termos de organização do processo de trabalho, de organização das atividades desenvolvidas da forma que foi necessário para fazer frente a essa emergência, né? E estão se demonstrando, na verdade, serviços muito importantes para todos os municípios do Estado, né? Ou municípios e regiões do Estado. Eu entendo assim esse momento. É um momento delicado, é um momento difícil, mas é um momento em que eu percebo também, como até a Lilian comentou isso, uma aproximação maior dos trabalhadores, né?
os trabalhadores do campo da saúde mental, os serviços, estão se aproximando mais e estão construindo uma forte corrente de solidariedade, né? E isso se transmite para os usuários, se transmite para a população como um todo. Quer dizer, a solidariedade é o caminho para enfrentar esses desastres, né? Essas situações tão graves. Esse enfrentamento se dá através da solidariedade, da generosidade, da empatia. E a atenção psicossocial tem essas marcas, né? Essas marcas da empatia, da solidariedade. E eu acho que os nossos serviços estão mostrando isso nos diversos municípios do estado, né? Obrigado, Pedro. Eu acho que, né, você toca num ponto importante, a questão dos leitos de apoio, né, e de como a atenção psicossocial pode aí contribuir, falando da solidariedade, generosidade e empatia. A gente está caminhando para o final, a gente vai para uma última rodada, então. O João Menezes pediu para que fosse falado um pouco sobre as articulações com a rede, e como que ela ainda é mais imprescindível nesse momento, né? E o Tiago Melício também pede para falar um pouco mais sobre a articulação com a atenção básica, como que a gente pode potencializar essa articulação. O Diogo Souza coloca que algumas chamadas de vídeo com pacientes e famílias do CAPSI têm nos permitido acessar questões importantes do ambiente familiar, do ambiente domiciliar, que mesmo em algumas VDs não apareceram tão claramente. Visto a escassez de recursos e transporte para essas visitas no dia a dia dos CAPs, acredito que esse tipo de atendimento seja uma conquista que nos trará boas consequências pós-coronavírus, pós-Covid, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente vinha falando, né? O que a gente está inventando nesse momento, aprendendo com ele, que vai mudar os CAPs, né? Vai mudar um pouquinho a nossa maneira de fazer atenção psicossocial. A gente segue resistindo e inventando novas possibilidades. Então a gente roda mais um pouquinho a palavra e a gente caminha para o final desse bate-papo. Posso falar, Leandro? Sim, Camila. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que o João trouxe, né, da importância da rede, da articulação com a rede. Na verdade, né, assim, isso sempre foi muito importante, mas diante o atual panorama, isso se tornou extremamente urgente, né? O Pedro mesmo agora falou um pouco o quanto a gente tem percebido que os profissionais têm se fortalecido, têm criado uma rede de solidariedade bem bacana, a gente pensando diariamente, né, em novas formas de cuidado. Mas a questão dessa construção da rede, eu acho que volta um pouquinho que eu falei lá no início, na introdução. Eu acho que ela vai partir de forma mais urgente e potente quando a gente conseguir, enquanto trabalhadores, né, da saúde mental, reforçar a ideia de que a saúde mental é pilar fundamental no enfrentamento dessa crise sanitária e crise humanitária. Acho que a gente partindo desse ponto, né, que somos fundamentais, somos serviços essenciais nesse enfrentamento, a gente consegue alcançar melhor a rede, né, e melhorar essa articulação que nesse momento é totalmente urgente, que a gente falou também nas outras questões, né, a necessidade da articulação com a emergência, a necessidade da articulação com a atenção básica, no caso da infância e da adolescência, com os conselhos tutelares, que a gente sabe que está tendo uma crescente, por exemplo, de violência doméstica nesse período de isolamento social. Então, na verdade, quem trabalha na rede de atenção psicossocial, né, a gente já sempre trabalhou com essa construção permanente de rede, né, é uma das diretrizes da rede de atenção psicossocial, a gente ter uma construção permanente, fortalecimento permanente da rede, e agora isso está emergencial, a gente precisa fortalecer ainda mais, partindo dessa conscientização da importância do cuidado psicossocial dessas pessoas, né? Eu acho que é um pouco isso. E é o que a gente já está fazendo, né? Os exemplos que a gente deu aqui e que com certeza os outros colegas estão trazendo no chat também, como, por exemplo, atendimentos à crise, né? A Poliana até colocou no chat o exemplo lá de São João. A gente vem percebendo que as internações diminuíram bastante, porque os atendimentos à crise estão sendo cada vez mais realizados dentro dos CAPs, e eu ouvi isso de outros colegas da Baixada Fluminense também, que estão fazendo muito atendimento à crise, e essa articulação está sendo possível está sendo possível através dessa articulação entre a rede,
porque outros serviços, né, outros dispositivos conseguem direcionar esses usuários para o CAPS, antes que eles cheguem a uma emergência, um hospital que provavelmente está infectado, e isso seria um risco a mais para o indivíduo. Então, eu acho que é continuar o que a gente já fazia antes, só que de formas diferentes, com novos arranjos e de maneira mais urgente, né? Urgente a gente se mostrar e fortalecer essa rede no momento. Acho que é um pouco isso, comentar o que o João trouxe. A Clarice Cabral concorda com você, né? Ela diz assim, que a gente tem um papel importante para atravessar esse momento radical que estamos vivendo. É preciso inventar formas de lidar com o mal-estar que incluam a coletividade e a solidariedade. Sim. Lívia, quer comentar um pouquinho? Quer falar, Camila? Só para complementar isso, né, que a gente não pode esquecer o duplo mandato do CAPS, né? A gente tem um mandato clínico, que é o que a gente está falando aqui desde o início, né, que é o cuidado dessas pessoas, mas a gente também tem um mandato gestor, que é isso, né, de ser um articulador da rede. Então, a gente tem que se apropriar desse mandato nesse momento também, que não é só o clínico, é também o gestor, só para complementar a fala. Bem, complementando um pouco aí a fala da Camille e retomando um pouco as questões que apareceram, eu não vou lembrar mais minuciosamente, mas teve uma questão aí que colocou, nós seremos os mesmos, né, fazendo um certo questionamento. Eu acredito que não, mas eu acho que a gente também pode tirar algo de positivo disso que nos tomou, assim, né, em relação a essa pandemia, que é estreitar os laços, né, se adaptar a essa nova configuração mesmo, de explorar mais as redes sociais e o WhatsApp, o telefone, mas usar isso para estreitar laços. E como a Camila apontou, assim, o CAPS ele é o articulador da rede, então cabe ao CAPS tomar a frente disso e realmente começar a buscar essa articulação intersetorial, caso a caso, né, enfim, de acordo com um território específico, aí vai ter que ver a realidade também de cada município, de cada CAPS e tudo mais. Um ponto importante, que eu acho importante destacar, que a gente tem uma certa tendência no WhatsApp, né, eu vejo isso nos lugares que eu já trabalhei, que eu trabalho, e já ouvi isso de outras pessoas, eu acho que não é uma realidade singular, mas que é algo que acaba se repetindo, a gente tem uma tendência a comunicar com uma pessoa da equipe ou com o coordenador da equipe. Eu acho que a diferença é que, nesse momento, é que essa comunicação tem que ser compartilhada, né? Ela tem que chegar ao CAPS, ela não tem que ficar no coordenador, né? Ela tem que chegar ao CAPS, à equipe, ela não pode se restringir a um profissional. Então, a gente também tem essa responsabilidade de compartilhar informação, né, e preferencialmente fazer um contato mais institucional mesmo, né, que possa incluir toda a equipe. O Pedro aponta essa questão do leito, eu acho importante, aqui no interior a gente tem muitos municípios que tem 1 ou 2 leitos de saúde mental, tem município que não tem, então, que não tem nenhum, né, então eu acho super importante a Frente Samira, principalmente, como uma organização social, né, um movimento social, na verdade, tomar a frente disso, mas incluir os trabalhadores, os gestores, para estar atentos a isso, assim. Realmente a gente tem um momento que é necessário, talvez em alguns lugares, o uso do leito, mas a gente tem que estar atento para não perder esse leito. Eu ouvi também nos contatos de lugares que tem o leito, mas assim, o paciente não está ficando no leito, está ficando em outro lugar. E isso não é bacana, né? Então, acho que a gente precisa se aproximar, sim, como o CAPS também, né, em seu território, se aproximar, sim, dessa questão do leito, defender o leito, né? A equipe, o coordenador e os movimentos sociais vão precisar defender o que eles já têm constituído aí. E eu queria também valorizar, assim, voltando um pouco a essa questão das mudanças que vão tendo, valorizar experiências que estão surgindo aqui em relação ao cuidado com os profissionais, ao cuidado de quem cuida, né? Então, estão surgindo propostas bem interessantes. Eu já ouvi, né, histórias de municípios fora aqui da Média Paraíba também, com histórias interessantes, mas eu vou destacar as experiências daqui. Resende vai começar um trabalho de roda terapia
comunitário online com os profissionais da RAPS. Ainda vai começar, mas a proposta é muito boa, né? Que é de poder acolher essas demandas, esse sofrimento, porque nós somos humanos, a gente tem a nossa angústia. Eu comecei a minha fala falando um pouco da angústia que eu tive quando eu retorno da minha licença, né, com essa questão da pandemia. Volta Redonda também está se organizando para montar um seminário online, né, voltado para essa questão da atenção psicossocial em momento de pandemia, do Covid, as novas reorganizações que a gente precisa ter, os novos arranjos de trabalho. Então, eu acho bacana a gente se apropriar. A gente falou o tempo todo aqui da questão de se apropriar dos recursos tecnológicos, a gente se apropriar disso também para a formação, né, a formação dos profissionais da saúde mental e do SUS de maneira geral. E só para concluir de vez, a questão da articulação da rede, a gente precisa valorizar, sim, essa articulação, é um momento que a gente tem uma ferramenta importante do SUS na nossa mão e poder usá-la, né? E principalmente nesses cuidados, nesses casos que não tem acesso ao telefone. Então, se o usuário não tem telefone, procurar a rede de saúde do território dele, para que, de alguma maneira, a gente possa acessá-lo. Em último caso, a gente fazer mesmo uma visita institucional, né, com todos os cuidados que a visita precisa ter. Bom, por enquanto é isso. Passo a palavra para a Olivia. Bom, eu acho que vocês já contemplaram, né, os pontos que foram colocados nas perguntas. Eu só queria colocar mesmo para encerrar a importância, né, que essa crise ela mostra a importância, como vocês colocaram, do CAPS, né, como fundamental na rede, como o principal ator aí na saúde mental, né, e eu acho que a gente não pode perder de vista, né, a gente está falando da luta antimanicomial, né, essa live é da semana comemorativa, é o caráter eminentemente político, né, o que evidencia, né, essa crise sanitária é a importância do SUS, né, a importância da saúde pública, e logo nesse momento, né, vem a Covid, a gente tinha um ministro da saúde que, enfim, fez mudanças aí que afetaram diretamente o financiamento da atenção básica, e nesse momento a gente precisa dela mais do que nunca, né. Também em relação à saúde mental, foi com muita alegria que a gente recebeu a notícia do fechamento da Cananéia, no momento também em que os hospitais psiquiátricos foram reinseridos na RAPS, não era algo que a gente acreditava que fosse acontecer agora. Então, acho que assim, a gente não perder de vista a importância do nosso movimento, enquanto trabalhadores da saúde mental, de estar sempre atuando ali, da gente se organizar enquanto movimento social mesmo, né, não ficar esperando só que as coisas venham de cima, que essas coisas elas precisam ser construídas por nós, na base, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia de trabalho. Mas eu acho que é isso, assim. Eu quero só complementar essa questão do fechamento da Cananéia, assim, porque Barra do Piraí é muito vizinho ali de Vassouras, né? Então a gente acaba também tendo contato, apesar da Cananéia ser na Centro-Sul. Então, realmente, eu recebi essa notícia, assim, com muita alegria, porque eu entrei no CAPS foi em 2014, e já falava em fechar a Cananéia, mas era uma coisa que demorou um pouco para acontecer. É bom destacar que essas... Depois eu falo. Luta antimanicomial, né, que já existe há 32 anos, que essa é certamente a pior circunstância concreta, histórica, que a saúde mental está vivendo nesses 30 anos. Porque a gente tem essa tragédia sanitária e a gente tem também uma tragédia institucional. A gente tem um esvaziamento do SUS, esvaziamento da atenção básica, como a Olivia falou. A gente tem uma situação de anomalia institucional que deixa todas as pessoas extremamente desamparadas. Não é verdade? Muito desamparadas, porque não é que exista um inimigo a ser enfrentado pela saúde pública e toda a saúde pública tenta enfrentá-lo de uma forma coesa, harmônica, solidária. Não, nós estamos vivendo também uma divergência de opiniões, divergência de condução, né? Uma confusão
no espaço institucional da confusão do combate ao coronavírus, e a saúde mental está galhardamente enfrentando isso, né? Quer dizer, a saúde mental está mantendo as suas diretrizes da atenção psicossocial, não está se afastando dessas diretrizes e está fazendo frente a um momento que é extremamente difícil, porque não se trata só da tragédia sanitária, que é uma tragédia no mundo inteiro, e está sendo uma tragédia especialmente aqui no Brasil, mas se trata também dessa situação política anômala que nós estamos vivendo no nosso país e que afeta diretamente o SUS, afeta o nosso trabalho, afeta a nossa confiança nas instituições, e eu acho que nós estamos nessa resistência, e essa resistência em momentos tão difíceis, a saúde mental está demonstrando que está conseguindo se manter coesa diante dos seus princípios da atenção psicossocial. Isso é extremamente importante. E acho também, queria registrar também a importância dessa colaboração nossa com o CRP, que permite à Frente Stamira e os trabalhadores, né, os trabalhadores da saúde mental, terem um espaço para poder falar da sua experiência e, ao mesmo tempo, debater todos esses desafios e dificuldades, convocando também todos para um trabalho solidário, né, nesse momento que nós estamos enfrentando e que a saúde mental precisa cada vez mais dos nossos serviços, né? É isso que eu queria dizer. Obrigado, Pedro. Lilian, quer terminar? Acho que Eu vou só concluir essa questão da Cananéia, né, que a Olivia trouxe, assim, porque a princípio, né, acho que a gente pensa assim, como fechar um manicômio em meio a uma pandemia, e talvez isso possa nos constranger, né, mas a gente não pode esquecer que o mandato mesmo da reforma psiquiátrica é acabar com os manicômios. Então, acho que isso, mesmo em meio a uma pandemia, precisa ser o nosso norte. É claro que a maneira de fazer isso diante de uma pandemia vai ser diferenciada, talvez vai ser mais longa, né? Não vai ser no mesmo ritmo que a gente faria se não tivesse com o Covid-19, mas para isso não ser um motivo para não fechar, né? Eu estava colocando que quando eu entrei no CAPS, em 2013, na verdade, não foi 2014, estava começando um processo de Barra do Piraí de fazer adesivos dos pacientes dali, porque ia fechar a Cananéia. E a gente chegou em 2020 e não fechou a Cananéia ainda. Então, acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Eu acho que a Centro-Sul e a Médio Paraíba, que são duas regiões que acabam tendo usuários lá dentro, precisam se mobilizar, sim, para fechar esse hospital. É um horror aquilo ali, ninguém merece estar ali dentro. E eu quero lançar a hashtag Fecha Cananéia. É só isso. Obrigado, Lília. Já são 6h30, um pouquinho, 6h33, a gente estourou o nosso tempo, né? Agradecer a participação de todos. Eu acho que esse comentário que o Pedro colocou para a gente, de que a gente vive a pior situação concreta e histórica dos últimos 30 anos na saúde mental, é muito importante. Eu acho que eu vou me meter um pouquinho aí no debate e fazer o que o Diogo trouxe aí, a questão sobre o acesso à casa das pessoas, né? Eu acho que a gente está podendo também entender, principalmente as pessoas que vivem em situação de muita vulnerabilidade. As pessoas antes iam para casa só para dormir, passavam o dia inteiro trabalhando, né? São residências, às vezes, muito pequenas, muitas pessoas vivendo na mesma casa, e agora todas precisam ver, e a gente talvez esteja tendo acesso a uma nova modo com que essas pessoas estão relacionando com a moradia delas. Eu acho que isso, né, diz para a gente muita coisa que a gente vai aprender aí para frente. Respondendo algumas perguntas que apareceram aqui no chat, né, sobre o WhatsApp, grupos de WhatsApp, eu quero convidar as pessoas para conhecerem o site da Frente Stamira, frentestamira.org. Entra lá no site, tem alguns relatórios que a gente produziu com que a gente recolheu, né, do Congresso de CAPS, do que foi produzido no Congresso. Tem outros relatórios sobre, né, a rede de atenção psicossocial aqui no estado do Rio de Janeiro, e lá também tem um formulário para quem quiser preencher e aderir voluntariamente, né, ao nosso coletivo.
Agradeço novamente ao CRP pela oportunidade e, como disse a Lilian, criou a hashtag Fecha Cananéia. Obrigado, gente. Boa noite.